Fala aí pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo. Vamos agora acompanhar a coletiva do Hernan Crespo após a vitória do São Paulo contra o Vasco, jogo fora de casa. O São Paulo entra de fato agora na briga pela vaga na Libertadores, né? Pelo menos em uma pré-Libertadores, o São Paulo hoje está vivo, né? Porque um G4 é um pouco mais difícil, mas o São Paulo fez um jogo hoje que dá um sinal positivo aí para brigar por essa classificação no próximo ano na Libertadores. Agora um confronto difícil contra o Flamengo, jogo fora de casa, jogo na Vila, né, no caso, comando do São Paulo. Perdemos o Alan Franco para essa partida, mas volta Luciano. Mas vamos lá acompanhar o Hernan Crespo, que elogiou na coletiva o Gonzalo Tapia, que vem se destacando no São Paulo. Sobe o like aí pra gente que ajuda muito e bora lá acompanhar essa coletiva. Posso? Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo, o mesmo que comandou o São Paulo na última vitória aqui em São Januário, antes dessa, na noite de hoje. Hernan, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Após o jogo contra o Mirassol, você comentou muito da postura do São Paulo e que esse mesmo grupo, que já tinha credenciado uma luta pela Copa Libertadores, poderia fazer diferente. Desde então, 2 vitórias por 2-0, com baliza 0, com um time bem postado. O que você acha que foi feito de diferente durante esses últimos dias para que o time conseguisse essa reação? E o quanto você acha que parte também da sua conversa individual com esses jogadores para entenderem o momento pós o jogo do Mirassol e conseguirem hoje um jogo tão consistente ofensivamente e na zaga também? Obrigado. Muito difícil falar porque parece que aquilo que a gente vai dizer é a fórmula mágica de voltar a ganhar. Acho que era um momento de acreditar, estar concentrados, acreditar e confiar nos jogadores. Hoje a gente enfrentou um time muito difícil, com um grande treinador como Fernando Diniz. Eu gosto muito ver jogar o time dele, e é muito difícil jogar contra. E estava num período positivo, e a gente jogou com muita personalidade. A gente jogou em um campo difícil, porque São Paulo demonstrou muitas vezes que está cômodo jogando com a bola, e também a gente tinha que aprender a sofrer. A gente sofreu muito, correu muito, acreditou, tentou de fazer gols. Claramente eles tiveram oportunidades, São Paulo também, mas acho que o espírito do grupo, de saber sofrer, de entender o que o jogo precisava fazer, que era correr, lutar e brigar e tentar jogar bola. Então, porque o único jeito que eu entendi que poderia marcar o caminho para a vitória. Boa noite, Crespo. Aqui, Ok. Fábio Torres, JJ TV Esportes. Crespo, jogo muito difícil, historicamente é sempre difícil jogar aqui em São Januário contra o Vasco, né? Poucas vezes o São Paulo consegue vencer. Hoje eu vi um São Paulo jogando numa marcação média, né, tentando sair em transição. Essa estratégia você adotou para esta partida devido às características do Vasco? E como fazer para emplacar uma sequência de vitórias, né? O São Paulo vinha de 3 derrotas, agora vem de 2 vitórias, tem um jogo na quarta-feira, emplacar uma sequência de vitórias para que o São Paulo, de fato, entre na briga aí pelo G6 e retorne à Libertadores. A gente sabe que não todos os jogos são iguais. Não é igual chegar em casa que fora de casa, depende do adversário também. Sabe perfeitamente que jogar fora de casa não é nunca fácil. É ainda mais contra um time que joga muito bem com a bola, te coloca em dificuldade todo o tempo, então que tem uma rotação constante, então a gente precisava muita comunicação, vontade de correr e brigar. O São Paulo, nesse momento, quando
quando joga, neste caso, não sempre pode afrontar todos os jogos igual. São Paulo, quando tem que ser protagonista, vai ser protagonista e joga, e cria e joga no campo adversário. Pero muitas vezes o adversário joga também, e joga bem neste caso. Então, precisava um bloque meio, tentar de jogar aí, tentar de atacar e tentar fazer mais. Tivemos ocasiões para fazer gol. Impossível pensar que não vai sofrer. Sofreu. A gente sabía sufrir, esto es importante, saber sufrir es importante. Buenas noches, Hernán. Por acá, José Fernández para el Diario AS. Primero que todo, felicitaciones por la victoria, por los 3 puntos. Y quería preguntarte por Gonzalo Tapia. 2 preguntas acerca de él. Primero, ¿cómo evaluó su partido de hoy? Considero que los primeros 45 minutos tácticamente fue impecable. Y quería preguntarte además, por una cuestión más general, ¿cómo lo has visto en estos meses de trabajo? Ya no lleva un par de semanas, lleva varios meses, lleva varios minutos. Esas 2 preguntas sobre el atacante chileno. Yo estoy muy contento con Gonzalo, muy contento. Porque llegó a un club grande como San Pablo, venía de otro club grande como River, pero llegó con mucha humildad, con ganas de trabajar y entender que necesitaba hacer un cambio de alguna manera. Lógicamente aquí encontró confianza en los compañeros, en el cuerpo técnico y él está trabajando muchísimo para el equipo. Sabe que a veces le toca jugar, a veces entrar, a veces esperar, y ese es el tipo de jugador que por lo menos esta comisión técnica quiere, que acepta estar afuera, que acepta jugar y cuando juega marca la diferencia. Yo creo que hoy el espíritu de él nos ayudó, el espíritu guerrero que tiene de ir a luchar y pelear y jugar, tuvo una buena ocasión. Después, claramente también uno tiene que pensar que necesitamos un poquito más de energía adelante, por eso los cambios, no porque lo merezca. Merecía seguir jugando, pero también hay que entender que tenemos una secuencia de partidos y necesitamos un poquito también dividir un poco la energía. Yo estoy muy contento con Gonzalo. Boa noite, Crespo. Luiz Cristo, do Fim de Jogo. Parabéns pela vitória. Qual foi a sua estratégia para segurar ou parar o Ryan, atacante do Vasco, hoje? É difícil, é muito difícil. Não, jogar contra o Vasco tem gente que joga muita bola, tem gente que tem jogadores que são muito rápidos. Então, teníamos que fazer um trabalho defensivo impecável, perfeito. A gente fez. Crespo, aqui no fundo, parabéns pela vitória. O São Paulo joga agora na Vila Belmiro. Eu queria entender se exige um processo de adaptação ao novo gramado e como que você está vendo esse confronto. Se espera que, de repente, a torcida do São Paulo transforme a Vila no alçapão, como faz a torcida do Santos? Vamos a ver. Não sei. Aqui, você sabe que adaptação é a palavra perfeita para São Paulo. Você tem que adaptar a todas as coisas que acontecem. Então, vamos a ver como a gente vai enfrentar esse jogo, mas faltam 3 dias. Agora vamos festejar um pouco, que ganhar aqui não é fácil. Bom, pessoal, essas respostas do Crespo são bem engraçadas, né, mano? Não sei, né? Bem curto e grosso, mais ou menos assim, né? De fato, algumas coisas ele não responde, né? Mas hoje o São Paulo, igual ele falou, né? Tem que saber sofrer e tal, mas eu acho que não precisa sofrer tanto, né? Igual o São Paulo sofreu já na volta do intervalo, votou meio mal, né? O Vasco votou um pouquinho melhor na partida, mas a gente compreende devido às limitações do elenco, né? Muitos desfalques e tal. Hoje já não tinha o Luciano na partida e tal. Então, cara, torcer muito para a questão física dos jogadores, ter um momento de paz, né, mano? Recuperar os caras, o São Paulo conseguir, na questão física, entregar o jogo inteiro, porque faz falta, né? Hoje a gente viu que o Marcos Antônio saiu esgotado, o próprio Lucas também não aguentou muito, né? Saiu esgotado também da partida. Então é um problema que o São Paulo vai enfrentar ainda e precisa ser corrigido isso internamente, na minha visão, com algum tipo de mudança.
Mas o que tinha que ser feito, o São Paulo conseguiu fazer hoje. O Vasco, eu acho que não estava também em um bom dia. O Vasco estava em uma sequência muito boa, mas hoje o Vasco não estava num dia daquele Vasco que estava surpreendendo nos últimos jogos. O São Paulo conseguiu aproveitar isso e conseguiu vencer a partida, né? Mas tá aí a coletiva do Crespo, elogiou o Gonzalo Tapia, né? O jogador que chegou, a torcida no primeiro jogo criticou bastante. Eu ainda tive uma cautela, falei, calma, acho que o cara pode ajudar e tal. Muito cedo para criticar. É um jogador que hoje muitos torcedores tiveram uma impressão negativa no início e hoje meio que já mudaram de opinião, né? Mas o futebol é isso aí. O meu pós-jogo tá aqui, ó. Se você não viu ainda, vou deixar aqui. E amanhã a gente repercute um pouco mais a coletiva do Crespo lá no canal principal Teclas Daniel. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Excelente semana para vocês. É nóis. Abraço.